Bom dia a todos, bom dia, uma alegria estar com vocês, começando esse semestre. Eu espero que vocês tenham tido um bom final de semana e que as férias de vocês tenham sido muito boas, especialmente para aqueles que acabaram conseguindo férias também no trabalho. Aqueles que trabalharam, pelo menos tiveram férias da faculdade, né? E é uma alegria estar com todos. Estou liberando aos poucos o acesso de vocês aqui. Como é o nosso primeiro encontro, isso é bastante normal, né? Então já dou um bom dia aqui para a Júlia, Letícia, Lúcia, Luiz Henrique, Bruno, Gustavo, Isaac, Fábio, Patrícia, Tainá, Vitória, William, Elisa que está entrando agora também. Vocês me ouvem? Alguém pode falar no microfone comigo para dar um oi? Já viu o Sim, bom professor, eu estou te ouvindo. Ah, ótimo, ótimo. Bom dia, professor, também escuto. Bom dia, meus caros colegas. Bom dia. Muito bom dia. Tem mais gente que está entrando ainda aqui. Bom, em primeiro lugar, vamos às apresentações, né? Vocês já sabem o meu nome, que vocês viram, obviamente, lá no portal da Campus Sales. Meu nome é Roberto Sanz de Lisboa. A matéria, vocês também já sabem, é Direito Civil, é a continuidade da Teoria Geral de Direito Civil que vocês tiveram no semestre passado com o professor Eduardo. Foi o professor Eduardo que deu a disciplina para vocês no semestre passado, não foi? O Eduardo Salgueiro? Acho que foi ele, se não falha a memória. Porque eu me lembro que eu estava dando a matéria do segundo semestre para outra turma, e ele dava na turma da frente para o primeiro semestre a matéria de pessoas. Bem, então eu tenho a impressão que foi ele que deu a matéria para vocês, né? E nesse semestre nós vamos continuar a matéria, porque essa é uma matéria que... Sim, professor, foi o Eduardo, sim, professor Eduardo. Foi o Eduardo, Isaac, obrigado. Porque o que acontece no currículo da Campus Sales, Teoria Geral de Direito Civil, felizmente é dado em 2 semestres, porque é uma matéria longa. Vocês viram no semestre passado como ela é longa. Vocês estudaram pessoa física, pessoa jurídica, estudaram direitos da personalidade, e é uma matéria bastante extensa, né, em conteúdo de informação. Comigo, vocês também não terão muito sossego, porque direito civil é uma matéria muito grande no currículo. Mas o fato de ser muito grande não deve significar nenhum desânimo. O que é grande para ser transposto tem que ser encarado sempre como desafio. E vocês estão aqui, já passaram um semestre que é o principal, porque aquele semestre estão a contato com a faculdade, aquela dificuldade toda, e agora vamos seguir em frente. Tem que pensar dessa maneira. Bom, já estamos com 15 pessoas. Assim que eu tiver o material na plataforma AVA, eu vou falar com vocês que o material está ali disponível, tá? A única coisa que eu consegui deixar na plataforma ontem foi o link de acesso para o nosso encontro de hoje. Eu normalmente faço 2 links de 40 minutos, tá? Que é o que o Zoom permite. E essa é uma plataforma que tem bastante estabilidade. Não sei se vocês a utilizaram no semestre passado. Então, é uma plataforma que vocês vão ter uma maior possibilidade de acompanhar a aula bem. E mesmo se você não tiver condições de acompanhar a aula por aqui por algum inconveniente, as aulas vão estar tanto na plataforma da Campus Sales, como também estarão disponíveis no meu YouTube. Eu montei um YouTube no semestre passado justamente para deixar as aulas gravadas do semestre passado ali. Estão todas ali. Quem quiser, inclusive, ir para o meu YouTube, dar um joinha, eu fico muito feliz, muito agradecido. E vocês podem encontrar todas as minhas aulas ali, sem problema nenhum, tá? Do semestre passado. E as desse semestre eu também vou deixá-las lá.
Eu dou aula também em duas outras faculdades. Eu sou professor de Direito Civil também na Universidade de São Judas, atualmente, e também dou aula de Direito Internacional na Universidade de São Judas. E sou professor de Direito Internacional na PUC de São Paulo. Tá? Então, eu tenho basicamente utilizado o meu tempo todo para docência, como vocês estão percebendo. Estou liberando ainda mais gente, por isso que eu ainda não comecei. Estamos batendo um papo por enquanto só. E esse primeiro encontro é mais um bate-papo, né, nesses primeiros minutos mesmo, né? Olha que beleza, já chegamos a 21 participantes na live. Estamos começando bem. Então vamos lá. Em primeiro lugar, 8h30 é um bom horário para nós nos encontrarmos ou vocês preferem o horário original, que é às 8h10? Eu pensei em 8h30 justamente para dar uma quebradinha, para você tomar um cafezinho com mais tranquilidade, já que você está aí na sua casa. E normalmente eu gosto de fazer 2 blocos de 40 minutos, conforme falei com vocês. Sim, professor. 8h30 está em um horário ótimo. Tá ótimo? Então tá bom. Uhum. Eu me lembro que semestre passado teve até uma turma que pediu para fazer 9 horas. Então, a gente começava às 9. Mas começando às 8h30 eu acho que tá bom, né? Bem, então já estamos com 22 pessoas. O que é que nós vamos estudar nesse semestre? Nesse semestre nós vamos estudar a continuidade da teoria da relação jurídica. Aí você vai perguntar, que bicho é esse, Senise? Eu já vou lembrar para você do que a gente vai falar, tendo em vista aquilo que vocês tiveram no semestre passado. Lembre-se, é uma continuação. Então, tudo que continua significa que você tem que ter alguma noção daquilo que você viu no semestre anterior. Se é continuação. Bom, com relação à frequência, acompanhamento, eu faço essa frequência, esse acompanhamento pela própria presença de vocês na live, né? Eu estou agora com 21 pessoas, eu sei basicamente quem está, agora está entrando o Júlio, e as pessoas que estão sempre na live, algumas delas participam bastante, porque eu não gosto de ficar só falando como se fosse um monólogo, porque eu acho isso bastante chato, inclusive para vocês, né? O Gutenberg está com probleminha de som, espero que já tenha melhorado aí o som dele. Ótimo, melhorou, que bom. E então vocês fiquem tranquilos com relação a essa questão de frequência que eu vou acompanhando por aqui. A Campus Sales, ela pede que você sempre entre na plataforma AVA durante o horário de aula para que eles tenham uma noção do tempo que vocês estiveram, o tempo que vocês estiveram na aula que corresponderia ao tempo de plataforma, tá? Vocês sabem que a plataforma, não só da Campus Sales, mas de qualquer instituição, consegue apontar o horário de entrada e de saída de qualquer pessoa, né? E então, por isso que a Campus Sales pede que vocês também façam dessa maneira. Bom, com relação à frequência é isso. Com relação à avaliação, eu gosto muito de trabalhar com a entrega de relatórios quando está no online, né, e aplicação de testes. A Campus Sales trabalha com a prova de múltipla escolha, isso é bem interessante, e nós vamos, então, obviamente, seguir as determinações da instituição, né? E com relação à bibliografia, eu tenho os meus livros, obviamente, mas eu deixo vocês à vontade para vocês seguirem com o livro que, eventualmente, vocês começaram o curso de Direito Civil. Tem gente que começa o curso de Direito Civil com um autor X e aí tem dificuldade para migrar para o Y. A vantagem de, eventualmente, estudar por aquilo que eu escrevi é que a linguagem vai estar muito mais próxima nas nossas próprias aulas. Se bem que a linguagem científica, a linguagem jurídica, ela normalmente tende a ser universal. O meu nome é Roberto Ceres de Lisboa. Estou aqui escrevendo para vocês mais uma vez, se bem que vocês já viram no horário. Mas eu estou escrevendo meu nome aqui por conta do meu curso de Direito Civil. Eu vou pegar aqui o curso. O curso é este aqui.
É um curso em 5 volumes, um para cada ano da faculdade. Este é o volume primeiro, que é o do primeiro ano da faculdade. E, obviamente, quando o autor escreve, aquilo que ele vai falar na sala de aula está próximo daquilo que ele escreveu, é normal, né? Eu não estou falando para vocês comprarem o livro. Quem quiser comprar, ótimo. Se puder comprar, eu vou ficar muito feliz também. Mas eu não estou falando isso. A biblioteca da Campos Sales tem esse livro na biblioteca virtual para vocês. E, além da biblioteca da Campos Sales ter esse livro, vocês encontram outros livros de direito civil também. Então, eu vou aqui, além do meu livro, indicar algumas outras obras. E aí vai muito daquilo que você quer na sua vida. Eu dei uma palestra na semana passada para a própria Campos Sales, na Semana Jurídica, que se chama Campo dos Sonhos. Se você procurar no meu YouTube, Roberto Senise Lisboa, além de todas as aulas que eu dei no semestre passado para as faculdades nas quais eu dou aula, vocês encontrarão essa palestra, uma palestra de 30 minutos, onde eu falo sobre a necessidade de planejarmos aquilo que nós sonhamos na vida, né? Vocês estão no início da faculdade, mas certamente o sonho de vocês não era apenas entrar na faculdade. Entrar na faculdade é um ritual de passagem para vocês obterem, no final do curso, o diploma e, eventualmente, claro, a carteirinha da OAB, e aqueles que forem procurar o concurso público vão procurar o concurso público. Então, por conta disso, eu quero deixar uma indicação aqui para vocês. Se você vai seguir uma determinada carreira de uma matéria que você precisa estudar mais a fundo, você tem que pegar livros de autores que têm uma visão um pouco mais aprofundada da matéria. Eu não estou falando para vocês lerem autores ingleses, franceses, porque isso nem é o objetivo do curso de graduação, né? Mas eu estou me referindo ao fato daquilo que vocês precisam. Por exemplo, eu quero advogar. Mas eu quero advogar em direito do trabalho. Eu não curto muito direito civil nem direito penal. Então, você vai pegar um autor bom de direito do trabalho, mais aprofundado, como Gustavo Felipe Barbosa Garcia, e não vai pegar um autor que dê uma síntese só de direito do trabalho para você. Porque você quer ser advogado trabalhista, então você quer ser um bom advogado trabalhista. A mesma coisa diz respeito a direito civil. Se você precisa ir para uma carreira, se você planeja ir para uma carreira que direito civil é uma matéria essencial, você não vai pegar uma síntese de direito civil para estudar, porque isso não vai resolver nada na tua vida. Aí você vai pegar o quê? Você vai pegar um livro mais aprofundado de direito civil. E aí aqui entram as observações com vocês, que eu queria passar para vocês. As observações são as seguintes. Eu preciso estudar direito civil mais aprofundado. Pegue autores, vamos chamar assim, mais acadêmicos. O que é um autor acadêmico? O autor acadêmico é aquele que, tendo uma linguagem mais difícil ou tendo uma linguagem mais fácil, pouco importa, ele não apenas dá conta do recado, ele não apenas passa uma visão da experiência dele como profissional, mas passa uma visão de pesquisador do tema. Então, quem que é autor acadêmico em direito civil hoje, dos autores que têm cursos completos, que estão vivos e que atualizam? Porque eu acho que é isso que é o mais importante para vocês. Eu sou um autor acadêmico. A Maria Helena Diniz, que muita gente elogia e outros acham que é um livro um pouco de difícil leitura, eu particularmente não acho. Eu acho o livro da Maria Helena Diniz fantástico. Maria Helena Diniz é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é minha colega de PUC. Ela até hoje está viva, até hoje atualiza as obras dela. E para aqueles que não sabem, a Maria Helena Diniz é uma professora que é uma vencedora na vida dela, porque ela tem um problema de audição extremamente forte, com que teve que lidar desde a infância, e ela superou todos esses problemas e acabou entrando como professora na PUC, no concurso para professor de direito civil, na vaga do professor Washington de Barros Monteiro. Então, Maria Helena Diniz, ela é hoje a grande dama do direito civil brasileiro, vamos assim colocar. Ela é a autora viva que maior quantidade de obras em direito civil temos no mercado, é dela, né, sem sombra de dúvidas, é uma excelente autora. Então, Maria Helena Diniz também é uma autora mais acadêmica, menos
profissionalizante. O que eu estou me referindo mais uma vez para vocês? Um autor profissionalizante é um autor que ajuda muito para aquele que quer estudar o direito civil, no caso, pode ser o direito penal, pode ser o direito administrativo, mas não de uma maneira tão aprofundada. Tá? Então, a Mariana Diniz, ela é acadêmica, ela é mais profunda. É isso que eu quero dizer, pela quantidade de informações, inclusive, que ela é insubstituível nesse sentido. Né? Bem, aí vocês podem perguntar, Senise, eu já ouvi falar muito de um autor chamado Silvio Rodrigues, o que é que você acha? Extraordinário, didático, foi professor da USP, mas já faleceu há muitos anos. A obra dele é atualizada por terceiros. O Ócio de Barros Monteiro, a obra também é muito boa, muito interessante. A leitura é bem mais pesada, mas também é obra atualizada por terceiros, porque o Ócio de Barros Monteiro faleceu há muitos anos. Orlando Gomes, na minha opinião, o melhor curso de direito civil que foi feito no século XX no Brasil. Mas Orlando Gomes também faleceu na década de 80, e a obra dele, então, vem sendo atualizada por um grupo de professores. Caio Mário da Silva Pereira, outro grande autor de direito civil, também é um autor acadêmico, como todos os demais que eu falei até aqui. Mas o Caio Mário da Silva Pereira também faleceu na década de 90. O Caio Mário da Silva Pereira faleceu no mesmo mês que faleceu o Silvio Rodrigues. Tá? E a obra dele também tem sido atualizada por outras pessoas. Mas há outros autores acadêmicos bons? Alguns deles não têm tanto destaque aqui no estado de São Paulo, mas isso não quer dizer que eles não são bons autores. Como é o caso do Arnaldo Rizardo, excelente autor. Como é o caso do Paulo Nadim, excelente autor também. E há um autor que é da geração seguinte à minha, que tem feito bastante sucesso aqui em São Paulo, muito embora ele seja o professor que passa uma visão mais direta para o aluno, por ser um professor mais iniciado como profissionalizante, ele robusteceu o curso dele é muito bom, que é o Flávio Tartucci. É um curso muito bom, Flávio Tartucci. E aí vocês têm os autores que têm cursos muito bons, alguns muito experimentados, mas que são autores que trouxeram a bagagem deles de experiência de anos e anos na profissão não acadêmica para escrever. Que é o caso do Carlos Roberto Gonçalves, que foi professor muitos anos no Cursinho Damásio, mas não é professor de pesquisa acadêmica. O professor Carlos Roberto Gonçalves ele é juiz de formação, juiz de carreira, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo aposentado, é um dos grandes nomes do direito civil brasileiro, sem sombra de dúvidas. O curso dele é um curso muito bom, mas é um curso com uma visão mais profissionalizante. E o grandíssimo Silvio Venosa, extraordinário autor também, que também passa uma visão, saiu vaenosa, mas é venosa, tá? Que passa uma visão extraordinária para o aluno quanto a uma visão profissionalizante de direito civil. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se vocês vão se preparar para um exame de ordem e vão fazer uma advocacia civil mais contundente, prefiram os autores que têm uma visão mais acadêmica, porque eles tendem a ser um pouco mais profundos. É isso. Se vocês vão fazer um concurso público onde direito civil é uma matéria que exige muito do concurso, como é o concurso de juiz estadual ou o concurso de promotor estadual de direito civil, pega bastante, diferentemente da magistratura federal e do Ministério Público Federal, ou da Polícia Civil, que é o caso do delegado de polícia, vocês peguem autores mais acadêmicos de direito civil, que são mais pesquisadores. Caso contrário, se você tem uma preferência por direito penal, por direito do trabalho, nas praças para advogar, ou se você tem uma preferência de concurso federal, onde o direito civil tem uma importância, mas não uma importância tão aprofundada, não há problema nenhum de você pegar autores profissionalizantes. Então, não há nenhum demérito, nenhum autor é melhor do que o outro desses que eu coloquei para vocês. Nós temos gostos pessoais. Eu falei para vocês que o meu gosto pessoal é que o curso mais interessante de direito civil, quanto à sistematização, quanto à visão, à época futurista dos cursos, é o
Orlando Gomes, que era tão respeitado e é tão respeitado pelos civilistas até hoje, que o Orlando Gomes, na década de 60, já fazia sucesso em São Paulo e no Rio de Janeiro. E o Orlando Gomes era professor na Bahia. O Orlando Gomes é baiano, era baiano. E existia uma vaidade intelectual de que a Academia de São Paulo e do Rio de Janeiro seriam as melhores do Brasil. Já naquela época existia essa vaidade. Quando a gente sabe que tem pessoas extraordinárias em todas as partes do Brasil que contribuíram para o engrandecimento da ciência, inclusive no direito. Vocês peguem o nome de Clóvis Bevilacqua, do Nordeste. Peguem o nome de Pontes de Miranda, do Nordeste. Então, há vários nomes extraordinários no Nordeste e no sul do país, e não apenas em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Né? Há uma pergunta aqui da Lúcia. Qual você indicaria para quem quer dar aula? Lúcia, para quem quer dar aula, eu acho que tem que ir para um autor acadêmico de cara. Né? Porque se a pessoa quer dar aula, a pessoa ela tem que ter uma noção de direito civil um pouco mais fundada na pesquisa e não apenas na experiência profissional. Né? Então, aí os autores que eu indiquei para vocês são excelentes autores. Eu esqueci do meu grande amigo lá de Minas Gerais, professor César Fiuza, da Federal de Minas, que é um excelente autor também de direito civil. Tá? Então, eu sugiro para quem quer dar aula que já vá para os acadêmicos. Mas professor de direito civil que quer ser professor de direito civil, aí eu preciso dizer para vocês, tem dois autores que não são do Brasil e que a pessoa tem que ler pelo menos alguma coisa para entender direito civil. Né? Que direito civil é uma matéria difícil, não é tão fácil quanto algumas pessoas imaginam. Né? Um deles é o Savigny. Aí já estamos saindo realmente do campo do direito brasileiro. O outro é o Iering. Aliás, o Iering escreve com I, mas na verdade é com J, viu? O nome dele. Bom, então, Lúcia, eu realmente sugiro que você vá para um autor acadêmico. Se você quer dar aula de direito civil, se quiser dar aula de outra matéria, um autor acadêmico desta outra matéria. Bom, bibliografia, então, como você pode perceber, tem várias em direito civil e muita bibliografia muito boa por aí. Eu sugiro vocês a não estudarem por aqueles resumos. Sabe aqueles resuminhos? Não estou falando dos resumos de banca de jornal, que são aqueles plásticos duros que tem frente e verso, que esses, então, são complicadíssimos, porque eles têm até mesmo alguns erros conceituais. Eu estou me referindo aos resumos, livrinhos fininhos, de direito, resumos de direito civil, resumos de direito penal. Esses livros eu não sugiro que vocês estudem para fazer um bom curso. Esses livros, quando muito, eles servem quando você está na UTI. Você está desesperado, não sabe absolutamente nada. Então, você tem que se socorrer de alguma coisa. Então, é preferível socorrer desses livros do que não socorrer de nada, né? Então, esses resumos, as sínteses, essas coisas, elas devem ser vistas com bastante restrição, porque normalmente não são livros completos. Nem tem como ser. Como é que eu vou fazer uma síntese de direito civil em 100 páginas? É uma síntese de direito penal em 100 páginas. Isso não existe, né? Então, fica aí esta dica. Claro, a gente consegue fazer até livros condensados de 200 páginas de alguma matéria, né? Isso é possível, mas 100 páginas aí já é demais, né? E então fica também essa dica para vocês. Bom, com relação à bibliografia, qual que é a proposta do meu curso de Direito Civil? Meu curso de Direito Civil ele foi feito mirando o aluno da graduação. Quando fui convidado para fazer o curso, isso já faz muitos anos, o convite foi feito pelo Juarez Oliveira, que já foi editor jurídico da Saraiva, né? E o Juarez pediu-me que eu fizesse um curso um pouco diferente do que havia no mercado. Então, eu acabei fazendo um curso dentro da visão do aluno. A visão do aluno qual que é? O aluno não quer ler nota de rodapé, porque a nota de rodapé trunca o texto. Então, eu eliminei as notas de rodapé. O aluno não quer ficar lendo transcrição de texto. Então, meu curso ele é
totalmente escrito por mim, sem transcrição de texto de outros autores. Quando eu me refiro a outro autor, eu me refiro a outro autor explicando o que ele fala. E aí o aluno pode procurar o livro do seu autor que está mencionado ou no final do capítulo de cada do manual, em leitura complementar, ou na bibliografia. Entrou alguém na linha, um boi na linha. Bom, então é essa a proposta. Então, como é que funciona, apenas para terminarmos essa situação da bibliografia? Vou aqui dar um exemplo para vocês, de um tema que vocês tiveram no primeiro semestre. Direitos psíquicos da personalidade, capítulo 16. Começa aqui. Referência legislativa. Eu não transcrevo artigo de lei. Eu simplesmente deixo a referência legislativa no início de cada capítulo para que você leia, antes de ler o que eu escrevi, o que diz a lei. Por que é tão importante ler a lei? Em primeiro lugar, vemos e convenhamos, as pessoas estão perdendo a prática de ler a lei. Tá? As pessoas precisam ler a lei em primeiro lugar, porque a lei é a forma de expressão do direito mais importante no sistema jurídico brasileiro, que é um sistema franco-romano-germânico. Né? Isso vocês já viram. Então é importantíssimo aprender lendo a lei. É a primeira coisa. Leu a lei para ter uma noção daquilo que será tratado no capítulo, aí vamos para o capítulo. Nesse exemplo aqui que tem aqui, importância do tema, direito à integridade psíquica, direito à liberdade, direito à convivência social, direito à intimidade, direito ao sigilo. Pronto, esse é o capítulo. Acabou de ler o capítulo? Sempre eu sugiro, leia uma segunda vez o capítulo daquilo que você está lendo para entender melhor. Aí, leu de novo. Aí tem um quadro sinótico, que não é o da Mariana Diniz. O da Mariana Diniz é um quadro sinótico que é o resumo do capítulo todo. Esse quadro sinótico é um quadro sinótico de autoavaliação, para você verificar se você conseguiu dominar os pontos principais do capítulo. Se você conseguiu dominar os pontos principais do capítulo, beleza. Se teve alguma deficiência, volta no capítulo para ver qual que é a deficiência. E no final de cada capítulo, uma leitura complementar, onde eu indico 3 outros autores para se ler. A Rosana está perguntando, você vende esse livro? Esse livro, Rosana, é da editora Saraiva. Eu estou migrando esse livro para a Amazon, então eu vou transformar o curso inteiro meu em curso produzido pela Amazon, mas ainda estou fazendo isso, tá? Então vocês encontram na Saraiva o livro. Agora, volto a insistir, é uma proposta, não é melhor, não é pior que os outros autores. Autores bons nós temos vários no mercado e eu preferi vários desses autores para vocês. Bom, feitas essas observações com relação à bibliografia, eu agora vou fazer uma introdução, então, no nosso tema. E eu vou continuar essa introdução ao nosso tema na segunda parte da aula. Para aqueles que apenas puderam entrar um pouco depois, porque o pessoal está começando a se acostumar, pegando o ritmo do semestre, eu gosto de fazer com cada turma dois rounds de 40 minutos. Tá? No online, dá para fazer 2 rounds de 40 minutos. Não dá para fazer as 3 horas, porque isso é extremamente cansativo. Mas 2 rounds de 40 minutos é para fazer numa boa. Eu tenho feito isso com a turma aqui e também nas outras faculdades. Para que vocês possam ter mais contato com o professor da matéria. De qualquer forma, vocês terão material na plataforma a plataforma AVA da Campus Sales e vocês também poderão ter acesso a todas as minhas videoaulas no meu YouTube, que é Roberto Senise Lisboa, tudo junto. Ó, tá aqui. Roberto Senise Lisboa, tudo junto. Tá bom? Rosana, você consegue encontrar o meu livro na biblioteca virtual da Campus Sales. Tá, também. Eu havia falado, tá? Então, dê uma olhadinha nisso. Vale a pena. PDFs vocês conseguem fazer não só do meu livro, mas de qualquer livro, de qualquer autor, em alguns sites que dão os PDFs para serem baixados, né?
Então, você tem um site chamado ForShare. Eu vou escrever aqui. O ForShare ele tem a última edição da maioria dos cursos que vocês têm no mercado, viu? ForShare. Mas não tem só o ForShare, tem outros sites que fazem isso, onde vocês conseguem baixar o PDF da edição anterior de cada livro de direito, quando o autor é um autor que é requisitado com alguma frequência pelas faculdades, tá? Então vocês encontram. Eu me lembrei aqui do ForShare apenas para ajudar a Rosana, que perguntou se haveria como baixar em PDF. Há como baixar em PDF, sim. O ForShare faz isso, né? Então, sem problema nenhum. Vocês encontrarão também algumas coisas que eu escrevo, e eu devo passar uma edição mais antiga do curso também para isso, no academia.edu. O academia.edu é um site que, na realidade, trabalha com trabalhos acadêmicos de professores de todas as áreas da ciência, inclusive do direito. Então, eu tenho a minha plataforma no academia.edu, que também se chama Roberto Senise Lisboa, também é o meu nome. Então, basta vocês entrarem ali que vocês encontrarão alguns artigos meus publicados em revistas jurídicas e vocês encontrarão material não só meu, como também de muita gente, né? Porque são muitos autores, é gente do mundo inteiro que tem no academia.edu, tá? Gente do mundo inteiro. É uma coisa bem legal para vocês pesquisarem, inclusive para quem não gosta de direito civil, mas está querendo conhecer um pouco mais de direito, né? Então, no academia.edu vocês encontram isso. Bom, essa primeira parte da nossa aula já está encerrando. Não sei se vocês acharam que passou rápido demais, mas eu só estou com 7 minutos e meio. Olha só como passa rápido. Então, antes de terminarmos a primeira parte da aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de apresentação. Mas eu quero, em primeiro lugar, abrir a palavra para vocês fazerem alguma outra pergunta, para vocês tirarem alguma dúvida, tá? Então, a palavra é de vocês. Eu gosto muito de dialogar, gente. Por isso que eu prefiro fazer 2 blocos também. Eu quero ouvir vocês, quero dar o apoio que vocês... Professor, posso fazer uma pergunta? Por favor, Isaac, vamos lá. Bom dia. Bom dia. E bom dia a todos. Eu gostaria de saber qual será o seu método de avaliação ao decorrer desse semestre? O senhor vai fazer várias atividades? Vai ser aquela linha de 3 atividades e uma avaliação? Eu gostaria de saber. Então, Isaac, a tua pergunta é muito boa, né? É uma das coisas que eu ia falar agora nesses minutos finais, mas então já adianto, né? A metodologia da Campos Sales já teve uma modificação no semestre passado e essa modificação talvez não tenha sido extremamente sentida por vocês acabaram de entrar. Que a gente trabalha agora na Campos Sales não apenas com o plano de ensino, mas a gente divide o plano de ensino em unidades de competência, né? Então, essas unidades de competência são 8, mas isso não significa que nós vamos ter 8 avaliações, fiquem tranquilos, né? A Campos Sales, ela tem aquela avaliação dela que é geral, que esta continuará, pelo que eu soube da coordenação, que é aquela avaliação de múltipla escolha. E continuará existindo também na faculdade aquela mesma orientação, né? Daquela pontuação a mais, porque na realidade vocês disputavam um total que equivalia a 21 pontos dividido por 2, né? Então, vocês disputavam um total até de 10 pontos e meio, 11 pontos. Então, com relação a isso, o método de pontagem da avaliação não vai mudar. Com relação ao que eu faço, por estarmos no online, a gente não consegue desenvolver o que eu gostaria de desenvolver quanto a um dos métodos de avaliação, que é um trabalho de seminários em grupos, onde vocês discutem de uma forma mais intensa determinados julgados. Mas a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais próxima disso. Então, Isaac, o que eu pretendo fazer com vocês são relatórios de julgados do STJ, a prova de avaliação que no online normalmente ela acaba sendo reduzida a um teste de múltipla escolha, tá? Bom, por que relatório de julgados? Em primeiro lugar,
vocês estão no segundo semestre, mas vocês têm que aprender o quanto antes a trabalhar com a jurisprudência. Vocês viram no semestre passado que a jurisprudência é uma das formas máximas, é uma das formas de expressão do direito. Ela pode não ser a forma máxima. No Brasil é a lei, né? No sistema anglo-saxônico é a lei escrita e os costumes reconhecidos pelos tribunais, né? Mas doutrina e jurisprudência são formas secundárias de expressão do direito, tanto no sistema anglo-saxônico quanto no sistema brasileiro. O nosso sistema brasileiro tem origem na Europa continental. O sistema americano tem origem no sistema inglês. Então, é importantíssimo saber o que a jurisprudência pensa, até mesmo como ela interpreta a lei e como é que ela acaba se utilizando da lei para julgar os casos. O grande tribunal que unifica todas as tendências jurisprudenciais diferentes no país inteiro é o STJ, não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é importantíssimo como última ratio. Isto é, o Supremo Tribunal Federal ele acaba sendo um tribunal constitucional, que analisa a constitucionalidade ou não de determinada lei e a constitucionalidade ou não de determinadas decisões judiciais que podem chegar pela via estreita do recurso extraordinário até ele, Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o grande tribunal que unifica a jurisprudência do país inteiro é o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça ele é bem maior do que o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele é integrado por 11 ministros. O STJ é integrado por 33 ministros, o triplo do tamanho, portanto. Então, é muito importante a pergunta do Isaac, porque eu vou ensinar vocês a mexerem um pouquinho com essa questão de análise de acórdãos. E explicar para vocês como é que é um acórdão, como vocês têm que ler esse acórdão, como é que a gente vai aplicar o acórdão para nossa matéria. Tá? Porque tem um monte de coisa que vocês ainda não aprenderam. Então, tem um monte de coisa que o acórdão traz que vocês ainda terão com o professor de processo civil, por exemplo. Ou com o professor de processo de trabalho, quando vocês estiverem em direito de trabalho. Ou com o professor de processo penal, quando vocês estiverem em direito penal. Vocês já estão tendo direito penal, mas vocês ainda não tiveram processo penal. Por conta disso, é que eu faço essa observação aqui. Então, eu vou ensinar vocês a mexerem um pouquinho com acórdãos. Tá bom, Isaac? Tá certo, professor. Muito obrigado e eu entendi, compreendi certamente. E caso o meu microfone esteja ruim, eu peço perdão. É que, né, meu estrago esses dias, então eu estou improvisando com o outro. Isaac, Mas eu entendi, professor. Muito obrigado. É isso, mas deu para entender muito bem a tua pergunta aí e pode falar à vontade. Bem, pessoal, nós temos 1 minuto e meio para acabar esse bloco. Diante disso, eu vou tomar a liberdade apenas de dar um último recadinho para todos vocês, né? Eu vou deixar à disposição de vocês, como faço normalmente, o meu e-mail pessoal, tá? Existe o e-mail da Campus Sales, é óbvio, mas como nós estamos nesse sistema à distância, no sistema online, o meu e-mail pessoal é esse aqui, roberto.senise@gmail.com, tá? A Letícia, que é uma das representantes de sala com quem eu conversei ontem e hoje, e tem uma outra representante de sala que eu não me recordo o nome, porque eu também passei o WhatsApp para ela com esse link de hoje. Tem o meu WhatsApp. Então, quem quiser entrar em contato comigo por WhatsApp, também estou às ordens, não há problema nenhum, não fico irritado, fiquem tranquilos, tá bom? E eu vou agora, como nós temos menos de 1 minuto, já deixar avisado para vocês. Nós vamos voltar às 9h30, daqui 15 minutos. Eu vou soltar o link para a Letícia reproduzir para todos vocês o link por WhatsApp para vocês entrarem no segundo tempo da nossa aula de hoje, tá bom? Então, às 9h30 nós voltamos. Nós temos menos de 1 minuto, então eu vou encerrar o nosso bloco por aqui. Tá bom? Gutenberg, rapidinho que ele está encerrando a aula. Bom, então 9h30 nós voltamos, tá bom? Até já.